Bom dia, eu sou o pastor Lélio e queria deixar uma palavra de Deus para o teu coração nessa manhã. Essa palavra se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, que diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O apóstolo Paulo, ele convida as pessoas da igreja de Tessalônica a viverem a sua vida na ótica da gratidão. Ele nos convida a olhar para a nossa vida e encontrar em todos os momentos, em todas as circunstâncias, motivo para agradecer. Por isso que ele diz: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual é a vontade de Deus para nós? É que em tudo nós achemos motivos para agradecer. Então, Paulo nos convida, e a palavra de Deus nos convida a uma vida de gratidão. A vida, quando é vivida pela ótica de gratidão, é muito melhor de ser vivida. Porque quando a gente vive a vida pela ótica da ingratidão, o que acontece é que a nossa vida passa por um azedume. As pessoas que vivem na ótica da ingratidão. E eu lembro do povo de Deus, uma palavra que é dita sobre o povo de Deus no livro de Números, lá no capítulo 21, conta a história do povo de Deus. É o povo que foi liberto por Deus das mãos de Faraó do Egito, um povo que Deus levanta Moisés e liberta. Esse povo então vai passar ali perto de Arade, e o rei de Arade, que ficava no território de Canaã, ele se levanta em guerra contra Israel. E o capítulo 21 do livro de Números consta essa palavra dizendo que o rei então venceu a primeira batalha da guerra contra o povo de Deus e levou alguns do povo de Deus como escravos. Eles então, o povo de Deus, rogam a Moisés que interceda a Deus por eles, porque eles querem voltar para a batalha e querem trazer seus irmãos de volta. Então Moisés intercede, ora pelo povo. E o que acontece? O povo vai à guerra, e é um milagre que acontece, porque do lado de Arade, do rei de Arade, é o mesmo exército, e do lado de cá, de Israel, é o mesmo exército também, um exército de escravos. Não era um exército, eram escravos lutando contra um verdadeiro exército, o exército de Arade. Então a Bíblia conta que Moisés intercede pelo povo e que esse povo então vence a batalha e traz de volta os seus irmãos. Então a Bíblia diz que no versículo 4 do capítulo 21 de Números: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o povo entra no caminho da murmuração. Eles acabaram de viver um milagre. Deus deu para eles a vitória na guerra contra o inimigo. E logo após uma vitória, o povo simplesmente murmura contra Deus e contra Moisés. E diz: Moisés, você tirou a gente de lá, do Egito, para a gente morrer aqui no deserto. Era melhor a gente ter continuado vivendo lá como escravos. Era melhor a gente perecer lá. A nossa alma tem horror, tem fastio desse pão vil. E eles estão chamando de pão vil, de pão que não presta, o maná que Deus fazia miraculosamente chover todos os dias. Eles comiam do pão que chovia, era a provisão de Deus. E eles chamam a provisão de Deus de pão vil. Quando nós andamos pela ótica de ingratidão, quando nós olhamos pela ótica da ingratidão, nós não conseguimos ver as bênçãos que Deus já tem derramado sobre as nossas vidas.
Por isso eu te convido nessa manhã a olhar para a vida com a ótica da gratidão. Procure sempre na sua vida motivos para agradecer. O povo, porque murmurou contra Deus. Deus então permitiu que umas serpentes no deserto fosse picando alguns do povo de Deus, e eles iam ficando envenenados. E eles estavam com medo e chamaram a Moisés e pediu a Moisés para clamar a Deus. Moisés então olhou para aquela situação e orou. E Deus disse a Moisés: faça uma serpente de bronze, pendure ela sobre uma haste, e todo aquele que for envenenado, ao olhar para a serpente de bronze, ficará curado. E assim era. Aquela serpente não era um símbolo de um ídolo, não era simplesmente a constituição de uma imagem para adoração, não. É que ao olhar para aquela serpente, o povo, quando era envenenado e olhava para a serpente, pensava: aquilo que me envenenou, agora eu vejo, não há vida nela, é uma serpente de bronze, ela está morta, não há vida. Aquilo que me envenenou está morto. Jesus disse em João 3, quando ele conversa com Nicodemos, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aquele era o símbolo do sacrifício de Jesus na cruz, para livrar a nossa alma do veneno da serpente, do veneno da ingratidão, do veneno de olhar a vida com amargura, de viver a vida cheia de amargura e de mazelas. Olhe para Jesus. Por isso que Paulo disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo que se eu estou com dor de cabeça, então eu dou graça. Não, se eu estou com um grande problema, então eu dou graças a Deus porque eu tenho um problema. Não, Paulo não era maluco, nem a palavra de Deus é doida. Na verdade, o que ele está dizendo é: olhe sempre para Jesus. Ao viver a sua vida, não tire os olhos de Jesus, porque quando você viver a sua vida olhando para Jesus, você vai sempre encontrar na sua vida motivos para agradecer. É por isso que o apóstolo Paulo e Silas, que estava juntamente com Paulo, diz lá no livro de Atos, que eles foram para a cidade de Filipos evangelizar. E eles foram presos porque libertaram uma jovem que vivia cativa por um espírito maligno. E eles então, por essa libertação, foram parar na prisão, acusados por um monte de coisas que eles não haviam cometido. E à meia-noite, depois de terem apanhado, terem tomado uma surra, foram para a cidade evangelizar. Mas à meia-noite, diz a Bíblia, que Paulo e Silas louvavam a Deus. Paulo e Silas tinham motivos para murmurar. Podiam dizer: olha Deus, a gente veio para a cidade para pregar a tua palavra, a gente veio fazer o bem nessa cidade, a gente veio proclamar a palavra de salvação e de libertação, e o Senhor deixa a gente preso, o Senhor deixa a gente ser preso. Brincadeira, Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer? Mas não foi assim que eles se portaram. Ao contrário do povo de Israel, eles não murmuraram, eles louvaram a Deus, porque apesar deles estarem presos no seu corpo físico, no seu interior, eles estavam livres. E por isso eles encontraram, mesmo na prisão, após terem apanhados por pregar o nome de Jesus, eles encontraram motivo para louvar a Deus e agradecer. Por quê? Porque os olhos de Paulo e Silas estavam em Jesus. Por isso eu te convido nessa manhã a olhar para Jesus e encontrar em Jesus motivos para agradecer. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha, a gente percebe que Ele nos ama e que Ele tem feito tanto por nós. Como diz um hino, apesar de eu ser jovem, eu gosto muito dos hinos, e os hinos antigos falam muito ao meu coração. E tem um hino dos Salmos e Hinos, que é o cancioneiro da Igreja Congregacional, que diz assim:
Conta quantas bênçãos e dize-as quantas são. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Ande na ótica da gratidão. Que Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus. Amém.